tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início à nossa aula de ciência, tá bom? Então vamos lá. Para começo de conversa, né? Vamos trabalhar aqui na unidade 6, caracterizando os materiais. Itamassaro e Urbano estavam aproveitando bastante a piscina no parque. Eles resolveram parar de brincar um pouco para tomar um sorvete, mas as atividades do parque continuam. A piscina infantil em que o menino vai pular está quase transbordando. O que acontecerá com a água quando ele cair dentro da piscina? E por quê? A maioria das crianças pequenas ainda não sabem nadar. Por essa razão, elas usam boias. Para que servem as boias? Como elas funcionam? Nesse parque há uma cama elástica aquática. O que acontece quando pulamos em uma cama elástica? Aí na 4, em sua opinião, para que serve o gerador de energia? Então, isso aqui, né? Então, para que serve um gerador de energia em um parque aquático? Tá? Ou também em outras situações, né? Em outros estabelecimentos, outros locais. Aí vocês devem responder com atenção essas 4 perguntinhas aí. As propriedades físicas dos materiais. Matéria e massa. Ita e os amigos foram pegos de surpresa pelo salto na água. Ao mesmo tempo, ficaram intrigados com o fato de a piscina ter transbordado, o que não havia ocorrido até o menino entrar. Vamos verificar se esse acontecimento na prática como um experimento simples. Pegue um copo com água e encha-o até quase o limite da borda, sem transbordar. Depois coloque uma pedra de gelo e observe o que houve. Aí você vai observar e vai colocar o que ocorreu aí, tá? Massaro explicou aos colegas que a piscina transbordou porque o corpo do menino é constituído de matéria. A matéria é um objeto físico que ocupa um espaço que possui uma massa. A massa é uma grandeza física utilizada para quantificar a matéria de um corpo e geralmente medida em quilograma, kg, né? Ou grama. Então vamos aqui, no lembre-se, né? Materiais são feitos de matéria e a matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Então, digamos o peso, né? A massa de um objeto é diferente de seu peso. O peso é uma grandeza pouco usada no cotidiano, a qual relaciona a massa à gravidade. Ele indica a força com que o planeta Terra puxa um objeto para si, ou seja, o quanto sua gravidade o atrai para o chão. Sem ela, o nosso corpo e tudo mais que existe sairia levitando pelo espaço. Logo, embora seja popularmente aceito falar que uma pessoa pesa determinada quantidade de quilogramas. Aí fala aqui, né? É errado. Na realidade, é de sua massa em que estamos falando. Então, não é o peso, né? Pesa. Massa, né? O que devemos falar. Aí aqui fala assim. Na 2, né? Você sabe qual é a sua massa? Aí você vai responder qual é a sua massa, né? De acordo com o que nós lemos na página anterior. Ita e os amigos compreenderam, então, que o menino, ao entrar na piscina, deslocou um espaço de água proporcional ao volume do corpo submerso. Como não havia borda suficiente para conter a água, esta transbordou. Cite 3 outros exemplos desse fenômeno que você observa no cotidiano. Então, no seu dia a dia. Quais tipos, por exemplo? Que nem tá aí a situação do menino, né? Que ele caiu, ele entrou, ele pulou na piscina e algo transbordou. E a água acabou transbordando, né? Então, no seu dia a dia, quais situações acontecem ligado a esse fenômeno aí que nós estamos falando? Aí você vai registrar, tá? Alguns exemplos. Pode ser 2. Aí Massaro lembrou-se da aula que teve em geografia no 4º ano sobre o aquecimento global e que se relaciona
com o assunto que está explicando aos amigos. O aumento dos níveis dos oceanos. Vamos lá. Com o aquecimento global, é sabido que as temperaturas em todo o planeta estão subindo. Uma consequência desse desequilíbrio térmico é o derretimento das calotas polares. Então, que é a região coberta por gelo localizada nas latitudes mais elevadas do planeta. Devido ao aumento da temperatura, os gigantescos paredões de gelo dessas regiões começam a derreter. Então, quebram e caem no mar. Uma vez no mar, o gelo derrete por inteiro e, consequentemente, o nível da água aumenta. A quantidade de água acrescida aos mares pode parecer insignificante, mas segundo o relatório de 2019 do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, é esperado que em 2100 o nível do mar suba entre 30 e 60 centímetros. Então vocês estão vendo aí, né? Essas calotas, né? Polares aí derretendo, caindo no mar, né? Essa paredona de gelo. Vamos para a próxima aqui então. Encha um copo com água até a metade e marque o nível com uma canetinha. Coloque 2 cubos de gelo e espere derreter. Deixando o copo longe do sol, no final marque o X da água marque o nível da água novamente. Desenhe o que aconteceu. Então você vai colocar, né, encher um copo até a metade e você vai marcar esse nível. Depois você vai acrescentar mais 2 pedrinhas de gelo e depois você vai aguardar, né, derreter esse gelo e você vai marcar novamente o nível da água. Essa experiência, né, digamos assim, é o que acontece com o que nós falamos na página anterior aqui, né? Falando do nível do mar, né? Que ele vai subir. Então, é a mesma coisa, mais ou menos, que vai acontecer aí. Mas você registra e depois você vai desenhar o que aconteceu aí, tá bom? Então, vamos agora para a próxima. O que acontecerá com as cidades litorâneas com o aumento do nível do mar? Você já consegue responder porque com base no que você fez aí nessa primeira aí, você entende que o quê? Com o aumento do nível do mar, o que acontece com as cidades litorâneas? Aí você vai registrar aí. O que acontece, por exemplo, aqui na nossa cidade? Se o nível do mar começar a aumentar, o que acontece? Aí agora vamos para 3. As mudanças climáticas são atribuídas ao aumento da quantidade de gases do efeito estufa na atmosfera, liberados por indústrias e veículos automotores. Como então é possível conter o aumento do nível dos oceanos? Troque ideias com os colegas e registre suas sugestões a seguir. Então, nessa daí você vai colocar soluções, né? Lembra que algumas aulas a gente tinha conversado sobre a questão da poluição, né? Até falando aí dos veículos, das indústrias, do que eles poderiam fazer para que não aumentasse mais essa situação aí, tá bom? Agora vamos lá. Os ursos polares vivem no Ártico, Polo Norte, em seu habitat. Esses animais correm, caçam e nadam. Com o derretimento da cobertura de gelo, vários ursos polares estão morrendo afogados, pois precisam nadar distâncias cada vez maiores para encontrar blocos de gelo para descansar após caçarem alimentos do mar. Então, vocês conseguem observar aí ele dando uma descansada, né? O urso. Faça uma apresentação com cartazes sobre outras consequências do aquecimento global para as populações de ursos polares do Ártico. Exponham-os na escola e ajude a conscientizar seus colegas dos males do aquecimento global. Nessa situação, você não precisa fazer um cartaz, mas você pode registrar, você pode fazer por escrito, uma maneira que seus amigos e você também deve ter essa consciência, né? Para evitar o aumento, né, do aquecimento global, ok?
Vamos para a próxima. Densidade e volume. Que pena, a boia daquele menino furou. Sem ar, ele afunda. Ok, vamos ver aqui. Ó. Como você explicaria a fala de Urbano? Como é que você explicaria a fala de Urbano? Sem ar, ele afunda. Aí você vai responder você vai colocar com as suas palavrinhas, tá? Urbano explicou aos colegas que quando uma boia é inflada com ar, seu volume aumenta e ela fica com a densidade menor que a da água. A densidade é uma característica que relaciona a massa e o volume de um material ou objeto. Vamos compreender o que acabamos de explicar sobre a diferença de densidade entre dois materiais? Para isso, pegue um copo e encha com a água até um pouco abaixo da metade. Em seguida, despeje um pouco de óleo e observe-o por um tempo. O que você percebeu? Aí, você vai fazer. Acredito que alguns já fizeram isso e já têm uma noção do que acontece, né? Cadê aqui? De acordo com o que você observou realizando o experimento acima, o óleo e a água têm propriedades diferentes e, por essa razão, não se misturam de modo homogêneo. O óleo ficou acima da água por ter menor densidade do que a água, né? Podemos analisar a densidade de um único material ou substância, que pode ser alterada, por exemplo, pela variação de temperatura. Contudo, também podemos estudar a densidade entre substâncias ou materiais diferentes. Então, vocês podem colocar, se vocês quiserem ler aqui direitinho, né? Aqui, se você sabia mais, né? Aí você pode ficar à vontade para poder saber um pouquinho mais sobre essa questão da densidade de material. Vou virar aqui. Vamos lá. Vamos agora observar um experimento simples para comparar as densidades de dois outros materiais. Aqui temos uma esfera metálica e uma esfera de madeira, do mesmo tamanho. Na água, você consegue explicar o que está acontecendo nesse caso? Aí logo em seguida fala assim, ó, procure responder a pergunta de Massaro. Então, você vai responder, você consegue explicar o que está acontecendo aí, nessa imagem? Massaro explicou a Ita e Urbano que os objetos diferentes apresentam densidades diferentes e, portanto, a flutuabilidades diferentes. Essa é uma maneira de diferenciar a densidade dos objetos. Entenda, vamos lá. Quando o objeto é menos denso que a água, ele flutua. Quando o objeto é mais denso que a água, ele afunda. Assim, podemos entender que a boia que usamos para não afundar na água é um objeto que, por ser menos denso que a água, flutua, fazendo-nos flutuar junto. Mas o que o volume tem a ver com a densidade? Massaro explicou que o que garante as diferentes densidades das substâncias e dos materiais é a relação entre massa e volume. Vamos retomar o experimento das esferas que estavam na água? A primeira, esfera metálica e a segunda de madeira. Ambas têm, olha lá, tamanho aparentemente igual, mas a massa é a metálica 500 gramas, a de madeira 100 gramas. Então vamos lá. A esfera metálica tem uma massa maior, né? A massa maior em comparação à de madeira, mesmo que ambas tenham o mesmo volume externo. Isso porque ela apresenta maior densidade. Outro exemplo interessante é a doença chamada osteoporose. Sabemos que nossos órgãos não são maciços. O que é maciço? É característica de material que apresenta matéria compacta, sem partes ocas. Ou seja, que os tecidos ósseos apresentam espaçamentos. Na osteoporose, caracterizada pela degeneração óssea, os ossos começam a ficar cada vez mais ocos e fracos. É possível observar que o tecido ósseo com osteoporose apresenta maior espaço em sua disposição interna. Logo, ele é menos denso.
a estrutura óssea, a estrutura do tecido ósseo. Então, tem aí, ó, os dois exemplos. Um ossinho, né, saudável e um com osteoporose. Então, vamos lá, ó. Vamos verificar se você compreendeu? Compare cada tipo de osso a uma boia vazia ou inflada, cheia de ar. Analisando a situação apresentada abaixo, pela diferença de densidade, qual osso estaria flutuando? O osso com osteoporose ou o osso sadio? Indique escrevendo nos espaços abaixo. Então, você sabe que a osteoporose ela deixa os ossos mais fracos, né? E aí você tá vendo, você já consegue ter uma ideia aqui, ó, dessas duas imagens, dessa comparação. Um osso saudável e um com osteoporose. Na 4 aqui, você vai colocar o osso que flutua é um osso sadio ou um que tem osteoporose? E o que afundou é um sadio ou com osteoporose, tá? Então, você vai observar aí. Um osso sadio ele é mais pesado, ele tem uma massa maior ou não? Massaro Ita e Urbano lembraram-se de um experimento que fizeram na escola sobre densidade dos materiais e querem compartilhar com vocês. Ó, cadê? Eu pulei a 41 porque é um experimento, né? Se você quiser fazer, pode fazer, não tem problema. E no início aí da página 41, você é o que aconteceu. Aí você vai responder com base no que você fez, né? Então vamos lá, ó. Aí ele fala assim: Ita tem razão. O ar aumenta e o volume diminui a densidade da boia, fazendo flutuar junto com o usuário. Comparando este fato ao experimento, no lugar da boia temos a água e no lugar com ar que se enche a boia temos a água, o gás liberado pela reação do comprimido efervescente com a água. Então aqui ele fala mais também reforçando do que foi feito na página anterior, tá? Sabemos que não devemos deixar lixo jogado no chão, mas você já parou para pensar o que devemos fazer com os resíduos plásticos? Vamos falar um pouco mais sobre isso? Vamos lá. Separação de plásticos para reciclagem. Como você já estudou na unidade 5, há um tipo de plástico que pode ser reciclado por moldagem, pela ação do calor, os termoplásticos. Outros tipos de plásticos são moídos e então transformados em matéria-prima, que será aplicada na produção de novos plásticos. Como sabemos, são usados diariamente inúmeros objetos de plásticos, quais depois descartados, né? São levados aos centros de reciclagem para serem moídos juntos. Como é possível, então, separá-los? Então, ó, todo plástico moído é depositado em um grande tanque de água. E devido à diferença da densidade entre os diversos tipos, alguns flutuam, outros afundam e outros ainda ficam no meio do tanque. Veja o esquema abaixo, ilustra essa situação. Então, você está vendo aí esse tanque, né? E aí está falando tudo que nós acabamos de ler, né? Os resíduos plásticos menos densos que a água acabam por flutuar. São esses o PP, polipropileno, utilizado em embalagens de margarina, por exemplo. E o PADI, PID, né? Polietileno de alta densidade, utilizado em embalagens de detergente. Já os resíduos plásticos, um pouco mais densos que a água, afundam, mas não por completo. Por sua densidade, não é muito mais elevada que a água. Um exemplo é o PS, né? Poliestireno, utilizado nos copos descartáveis. Os outros plásticos muito mais densos afundam completamente, como o PET, o polietileno, teraftalato, utilizado em garrafas de refrigerante, e o PVC, policloreto de vinila,
usado em canos de residências. Você conhecia essa maneira simples de separar os plásticos para reciclagem? Os meninos gostaram muito de saber essa novidade. Então, essa é a nossa aula de geografia, de ciência, gente. Estou com geografia na cabeça. Então, qualquer dúvida que surgir, pode estar chamando aqui, tá bom? Deus abençoe e até mais.